Meu nome é Camila, eu tenho 38 anos, trabalho na linha 3 vermelha do metrô e desde de novembro do ano passado eu estou como presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Eu sou socióloga de formação, fiz um mestrado sobre a percepção dos usuários do metrô sobre as greves. Isso virou um livro que se chama Os Subterrâneos das Greves. E agora eu sou pesquisadora também no programa de pós-graduação de Sociologia da USP e eu investigo o processo de privatização do metrô. A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, com muita desigualdade social, e isso também se reflete na desigualdade espacial. Então, na cidade de São Paulo, há muitas décadas, há uma grande concentração, por exemplo, da oferta de empregos em determinadas regiões da cidade. E também há uma grande concentração da quantidade da população morando em outras determinadas regiões da cidade. Então, há muitas décadas, a cidade atravessa uma crise da mobilidade urbana, né? Mesmo com os metrôs e trens funcionando normalmente, num dia normal, que não tem nenhum incidente, nenhuma falha, nenhum problema, é difícil para a população pegar o transporte público, seja o metrô, seja o trem, seja o ônibus, né? E a população só aumenta, a concentração dos empregos continua, né? Não tem uma política de divisão espacial da oferta de empregos, da oferta de serviços, né? Então, a dinâmica da cidade é uma dinâmica que as pessoas têm que se deslocar muito por longas distâncias. Por isso que o transporte sobre trilhos é um instrumento de mobilidade fundamental. Essas foram as discussões para quando apareceu o metrô na cidade, né, que foi nos anos 60, anos 70. E essa crise da dificuldade de ter transporte para todo mundo, ou do transporte ser muito lotado e ter muitos problemas, ela vem se arrastando há bastante tempo. Agora, existe uma realidade particular dos últimos anos para cá, eu diria assim, dos anos 2000 para cá, sabe? Da primeira década dos anos 2000, que o avanço do projeto de privatização do transporte sobre trilhos. O transporte sobre pneus, os ônibus, foi privatizado nos anos 90 com a venda da CMTC. Teve uma luta muito forte na época dos trabalhadores e tal, mas foi vendido. Isso também tem consequências sobre o transporte sobre pneus, mas o transporte sobre trilhos começa a viver essa realidade nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, quando tem dois grandes fatos. Um deles é a primeira parceria público-privada da história do Brasil, que é a linha 4 amarela, a emergência da linha 4 amarela, que é um trecho muito importante para transportar as pessoas, pega regiões muito importantes. Era um projeto antigo, desde o início dos anos 90, mas que só sai do papel na primeira década dos anos 2000, na forma de parceria público-privada, e sob a orientação, né, de garantir altos lucros para a empresa que ganhasse a concessão dessa linha. No caso, foi o Grupo CCR. Esse é um primeiro fato. Um outro fato foi a criação da Secretaria de Desestatização a partir do governo Alckmin, um dos governos Alckmin que teve na primeira década dos anos 2000, que aí começa um projeto mais claro de privatização. E os projetos de privatização, eles não são só vender, pega a linha e vende. Existe também uma consequência sobre as empresas públicas. Eu vivo dizendo em vários debates, já falei, que o primeiro capítulo da privatização é a destruição, o sucateamento das empresas públicas. Né? Então, no caso das linhas de metrô e trem, se diminuiu o investimento, acabou o subsídio estatal. O metrô de São Paulo é um dos únicos metrôs do mundo que não tem subsídio estatal. Porque subsídio estatal é para um transporte que tem que atender as pessoas, é direito social, é transporte público. E o metrô de São Paulo parou de ter, já há muitos anos. Diminuição de investimento nas obras, em melhorias, em abertura de concurso público para contratar mais funcionários, em compra de novos equipamentos para modernização dos equipamentos, porque nós estamos falando de um transporte que demanda muita tecnologia. Tem conhecimento para isso. Em São Paulo, no Brasil, tem muito conhecimento tecnológico para ter os melhores metrôs do mundo. Inclusive, essa tecnologia já foi exportada, né? Mas, sem investimento público, não vai ter qualidade. Então, ao mesmo tempo em que se começou um projeto consciente de venda das linhas, né, de projetos de parceria público-privada e tal, começa um projeto de sucateamento que o metrô e a CPTM, que são duas empresas públicas estatais, vivem
já há alguns anos. E isso acaba criando um ambiente, né, para a opinião pública achar que, olha, está muito ruim isso daqui, então vamos privatizar que melhora. E, por exemplo, a linha 4 amarela, que nasceu privada e que é muito bem vista pela população, as pessoas gostam, acham bonita, acham chique e tudo mais. Na verdade, a linha 4 amarela foi toda construída com dinheiro público, com todo o conhecimento desenvolvido na empresa pública Metrô. Inclusive, alguns cérebros da própria empresa pública foram para lá, engenheiros, técnicos e tudo mais. Dinheiro público para a compra dos trens, dinheiro público para a construção das estações, com novas tecnologias, porque foi construído na década de 2000, então, evidentemente, é mais novo do que um sistema construído nos anos 60, 70. E tudo isso favorece que seja bom. Agora, vamos dar um exemplo. Assim, no dia 15 de fevereiro, teve uma falha na linha 4 amarela que demorou o dia inteiro para ela ser resolvida. Existe um sistema de organização na manutenção do metrô público e da CPTM também, que atua imediatamente nas situações de falha, porque a forma de funcionamento do metrô é resolução rápida, imediata, né? Lidar com um incidente, tem até cronometragem de quanto tempo se demora para resolver um determinado incidente. E, nesse sentido, a linha 4 amarela foi bastante reprovada nesse dia, né? Então, a crise que acontece tem a ver com esses projetos, e quem paga por isso, quem sofre as consequências disso, quem vive na pele as consequências disso é quem precisa pegar o metrô. Geralmente, a população das regiões mais periféricas, né? O trajeto mais comum da população de São Paulo é sair das suas regiões de ônibus e chegar para uma estação que tem um terminal que faz interligação ou com a CPTM ou com o metrô. Então, todo mundo vive as consequências disso. Quem mora na região metropolitana, por exemplo, as pessoas que vêm de Itapevi, de Jandira, que passam, Carapicuíba, que passam pela região da linha 8, Diamante, Osasco, essas pessoas estão sofrendo as consequências desse projeto, porque depois que teve a linha 4 amarela, teve a venda da linha 5 lilás, teve a venda da linha 8 e 9 da CPTM, isso faz pouco mais de um ano que começou. Então, e esses descarrilamentos estão acontecendo com muita frequência. Eu queria dar destaque para isso. Não existe na história do metrô e da CPTM pública, não existe o balanço que a Via Mobilidade tem hoje na linha 8 e 9. Foram 7 descarrilamentos. Metrô não é feito para descarrilar, trem não é feito para descarrilar, porque a manutenção da via tem que ser permanente, sempre foi feito de forma permanente, os trilhos têm que ser trocados de forma permanente. Isso é um beabá básico assim, de como funciona um transporte sobre trilhos. E na medida que está na mão de uma empresa privada, que atua sob a lógica da redução de custo, a Via Mobilidade não faz manutenção permanente dos trilhos. É por isso que tem descarrilamento. É uma explicação assim muito simples. Então, a consequência disso é sobre a população, que precisa utilizar, né, o transporte, que precisa chegar no seu trabalho, na escola, universidade, enfim. Então, é uma crise muito grande. E, com a subida do governo Tarcísio, ele fez campanha assim, e começou o governo falando que vai privatizar tudo, que a saída para a mobilidade urbana de São Paulo é a privatização de tudo. Eu acho que é uma saída péssima, né? Eu acho que é uma saída que não vai no cerne do problema. E se existe alguma dúvida prática sobre isso, é olhar para o que está acontecendo na linha 8 e 9, que faz pouco mais de um ano que foi privatizada. Ontem, o presidente da Via Mobilidade deu uma entrevista falando que o problema é a antiguidade dos trens. Só que isso não é verdade. Qualquer pessoa que trabalha no metrô sabe que isso não é verdade. Os trens do metrô e da CPTM são super antigos. Ontem eu conversei com uma maquinista da CPTM que estava, no momento que eu falei com ela, ela estava operando um trem do ano 2000. O trem tem 23 anos. E o trem é ótimo. Agora, se não tiver manutenção decente dos trens, manutenção decente dos trilhos, da via, treinamento das pessoas, porque a Via Mobilidade assumiu muito rápido, não deu treinamento para as pessoas. Ninguém aprende a operar um trem do nada, você tem que dar treinamento. Se não tiver isso, vai dar problema. E o impacto disso vai ser sobre as pessoas que precisam do transporte público e para os trabalhadores também, porque a culpa não é dos funcionários da Via Mobilidade. A culpa é de uma gestão da empresa que é redução de custo, que não dá treinamento, que não faz manutenção e tudo mais, né? A pauta da greve era o pagamento de um abono compensatório, porque fazia 3 anos que a gente não recebia a participação nos resultados, e a contratação de funcionários. Essa pauta, isso virou a pauta da greve, porque desde o começo do ano a gente começou uma mobilização por uma série de temas.
Tinha esses dois, tinha também o pagamento dos STEPs, que são progressões salariais que a gente não estava recebendo, e tinha outros itens, tipo a situação dos trabalhadores demitidos em 2019 e 2020, o pagamento do adicional de periculosidade em algumas outras áreas. E essa mobilização ela começou com um canal aberto de negociação com a direção da empresa, que atendeu algumas dessas demandas. Por exemplo, o pagamento dos STEPs, né, dessas progressões. A empresa atendeu, a gente se mobilizou, tirou o uniforme, trabalhou de colete e tal. Chegou nesse ponto do pagamento do abono compensatório, aí a negociação ela retrocedeu, assim, ela não evoluiu. E isso gerou uma indignação muito grande na categoria. E não é só pelo dinheiro. Claro que dinheiro todo mundo quer, todo mundo precisa, todo mundo merece. Mas eu tenho certeza que o que estava, assim, a raiva da categoria contra a empresa, contra o governo, foi acumulada por causa desses anos de sucateamento das condições de trabalho. Tudo isso que eu falei antes, sobre retirar investimento da empresa pública, não ter subsídio estatal, não ter concurso público. Isso tem um impacto na sobrecarga de trabalho das pessoas. Então, a verdade é que hoje nas estações de metrô trabalha 1 ou 2 pessoas. Imagina, por exemplo, uma estação grande como a Estação Sé, já passei por lá que estava com um quadro de 3 funcionários, numa estação como a Estação Sé. Entendeu? Então, isso gera uma sobrecarga de trabalho absurda, situações das pessoas estarem doentes, afastadas, né? Isso eu estou falando de quem trabalha na estação, né? Tem os seguranças que também trabalham na estação que vivem isso, os operadores de trem também vivendo concretamente, não tem tempo de, entre um trem e outro, entre uma volta e outra, às vezes não tem tempo de fazer um xixi, tomar uma água, entendeu? Então, isso foi gerando uma indignação, né? E, ao mesmo tempo, a gente passou pela pandemia, o transporte público, poxa, foi o segundo local com maior risco, né, de contaminação. A gente teve vários colegas que ficaram doentes. Proporcionalmente, os metroviários tiveram uma taxa de contaminação maior do que a taxa geral da população no Brasil, porque a gente estava num local de risco e a gente não parou de trabalhar. A gente continuou funcionando. O metrô e os metroviários cumpriram um papel social nessa crise da pandemia de transportar os médicos, enfermeiros, pessoas que precisavam de atendimento médico, né? Então, o acúmulo dessa injustiça, sabe? Desse sentimento de ingratidão, de injustiça mesmo, né? Poxa, a gente tá aqui, ralou e tal, e durante esse período a gente teve que fazer 2 greves para a gente não perder direitos, sabe? Em 2020 teve greve, em 2021 teve greve, e a pauta da greve não era melhorias do nosso acordo coletivo, era defesa do nosso acordo coletivo. Então, foi se acumulando um desgaste, né, com esse desrespeito e tal, que fez a greve acontecer e ela ter um caráter, inclusive, mais amplo do que a pauta em si, né? Então, eu acho que isso que deflagrou a greve, e eu acho que essa sensação dos trabalhadores do metrô, ela tem um impacto sobre os usuários. Por exemplo, é muito básico, os usuários de São Paulo, os passageiros, sabem que os trabalhadores do metrô que conduzem os deficientes visuais, sabe, nas estações. E precisa fazer isso, porque a estação é um lugar perigoso, né? O deficiente visual precisa ser conduzido e tal. E a gente não consegue atender, porque não tem funcionário, entendeu? Isso para dar um exemplo. Tem outros incidentes que acontecem nas estações. É lugar de alta concentração de pessoas, né? Então, você sempre tem que ter uma quantidade de pessoas disponível para fazer o atendimento, para dar informação e tudo mais. Então, isso tem um impacto sobre os passageiros também. Então, eu tenho convicção que a nossa pauta, embora ela seja uma pauta muito objetiva, né? Pagamento do abono e contratação de funcionários, isso fala sobre as condições do transporte público, entendeu? E sobre as condições dos passageiros utilizarem esse transporte público. Então, eu sintetizaria assim a greve. Ela denunciou o caos do transporte público, as ameaças de privatização, a falta de investimento, e isso traduzido no não pagamento dos nossos direitos e na não contratação de funcionários. Quando a gente faz greve, a gente sempre enfrenta 2 coisas, né? Primeiro, na minha visão, uma tentativa de parte do Poder Judiciário de cassar o nosso direito de greve. Porque todos os anos tem liminares que limitam a ação da greve. Limitam assim, eles exigem que no horário de pico esteja funcionando 100% e no horário entre picos esteja funcionando 60%, 70%, varia de ano para ano, né?
E nesse ano, o metrô pediu novamente essa liminar. E, de forma inédita, a juíza negou essa liminar. Porque há uma discussão jurídica de até que ponto essas liminares afetam o direito de greve, né? É uma discussão jurídico-política, ideológica, né? Então, de forma inédita, houve isso. Aí a juíza falou o seguinte: as partes, metrô e sindicato, devem apresentar alternativas para lidar com a situação de greve, com o dia de greve. Nós apresentamos a alternativa da catraca livre. Isso não é novidade. A gente sempre apresentou a alternativa da catraca livre, porque a gente nunca quis prejudicar os passageiros. Greve do metrô não tem a ver com prejudicar os passageiros. Greve do metrô tem a ver com o direito de greve para lutar pelos seus direitos, né? É um poder de barganha que a categoria tem para lutar pelos seus direitos. É nossa união, nossa força, nosso trabalho. E a gente sempre apresentou a catraca livre. Todos os anos quem quiser resgatar materiais do sindicato, a gente sempre falou: olha, se liberar as catracas, a gente trabalha, mas mantém a catraca aberta para a gente poder ter um instrumento de pressão, né? Então a gente sempre apresentou. Dessa vez, com essa posição da juíza, porque a gente apresentou para a juíza essa alternativa, o metrô não apresentou alternativa nenhuma. E a juíza falou, não disse não e não disse sim. Mas ela não disse não. Então, o que a gente fez mediante isso? A gente fez uma assembleia, 00:30, já com a greve iniciada. A gente fez uma assembleia e formalizou esse desafio. Diante da greve, diante, inclusive, dessa decisão da juíza, a gente lança o desafio, né, de trabalhar com a catraca aberta para a gente poder ter um instrumento de pressão e, ao mesmo tempo, não prejudicar os passageiros. Votamos uma assembleia com mais de 1.000 pessoas e tal, categoria disposta a fazer a catraca livre. Quando era 8 horas da manhã, com a greve deflagrada, o presidente do metrô me ligou e falou assim: pode ser que o governo autorize a liberação das catracas. Quanto tempo vocês demoram para voltar a trabalhar? Aí eu falei: o mais rápido possível, a gente vai organizar a categoria para isso, mas a gente precisa desse posicionamento formal. Não adianta só, né, ele me ligar. Aí eles mandaram uma carta, a direção do metrô mandou uma carta assinada pelo presidente do metrô. É necessário dizer, para as pessoas que não sabem, que o metrô é uma empresa pública, estatal, então ela é dirigida pelo governo do estado de São Paulo. Então, a carta do metrô ela não ia existir sem o aval do governo do estado de São Paulo. Então, foi uma carta, chegou. A partir dessa carta, a gente fez uma live para toda a categoria, e a gente orientou as pessoas a voltarem para os seus postos de trabalho para trabalhar com catraca livre. Ou seja, o formato do nosso movimento estava mudando, né? Ia sair do formato greve para o formato trabalho com catraca liberada e negociar sob essas condições. Aí todo mundo voltou, exemplo incrível de organização da categoria, assim, até a gente, todo mundo se surpreendeu com esse exemplo incrível de organização, todo mundo voltou para trabalhar. Quando estava todo mundo nos seus postos, eu estava na estação Itaquera, eu estava acompanhando isso, todo mundo nos seus postos, o metrô chegou, inclusive, a orientar a leitura dos bloqueios, das catracas, a gente chama de bloqueio, né? Mas para ficar popular, das catracas, o metrô chegou a orientar, as pessoas fizeram a leitura dos bloqueios para que a gente fizesse controle de fluxo, para saber quantas pessoas estavam embarcando no formato de catraca livre. Mas a autorização formal, a autorização operacional, ela não vinha. E a gente estava achando estranho. A hora que veio uma autorização operacional, foi dito o seguinte: o metrô vai começar a funcionar com cobrança. E, ao mesmo tempo, nós fomos notificados de um mandado de segurança que cassava a decisão da juíza, né, de que podia ter catraca livre. Ou seja, conclusão, de manhã, a gente recebe a carta às 8 horas da manhã. Às 9h24, o Tarcísio faz um Twitter falando que vai ter catraca liberada, né? Só que, ao mesmo tempo, concomitantemente, o governo e a direção do metrô faziam uma movimentação jurídica para cancelar a catraca. Isso dá para se provar, porque o pedido do metrô para ter esse mandado de segurança foi às 7h18 da manhã. E a hora que eles mandam a carta para nós é 8 horas da manhã. O Tarcísio publica às 9h24 da manhã no Twitter. Está lá até hoje para todo mundo ver. Então ficou claro que ele teve uma movimentação
falando com a categoria, falando com a população, falando com a imprensa, e outra movimentação jurídica, né? Ele tentou fazer uma pegadinha do malandro, né? O problema é que ele estava mexendo com a vida das pessoas, porque quando teve essa divulgação na imprensa, e não foi só o sindicato que divulgou, foi a Globo, foi a Bandeirantes, foi a Folha de São Paulo, todo mundo divulgou, e o próprio governador divulgou, o que as pessoas fizeram? Elas foram para a porta das estações para embarcar, porque elas entenderam que o metrô ia abrir e que elas iam embarcar. Então, foi assim, uma mentira, ele contou uma mentira. Ele tentou, através dessa mentira, colocar a culpa nos trabalhadores, falar que os trabalhadores não compareceram. Só que a gente provou, mostrou para toda a imprensa, para todo mundo, que estava todo mundo preparado para trabalhar. Os operadores estavam preparados para operar os trens em todas as linhas, a segurança, o pessoal da estação, estava todo mundo. Eu estava na estação Itaquera, tinha 4 funcionários da estação, uns 7 seguranças, todos os operadores de trem que eles entram por lá, o pessoal da linha vermelha entra por lá, estava todo mundo entrando, estava tudo pronto. E a gente mostrou para a imprensa vídeos, pessoal lá na estação Armênia, pessoal na estação Santa Cruz, pessoal do tráfego da linha 15, linha 1, linha 2, todo mundo pronto. A gente mostrou o carrossel de trens, porque para a operação começar, o carrossel de trens tem que estar pronto, que é os trens estarem posicionados em vários pontos do percurso, né? Não é só começar lá em Itaquera, em vários pontos. O carrossel de trens da linha 1 estava pronto. Ele chegou a circular sem passageiro, porque o metrô ficou segurando a abertura da estação, entendeu? Então, assim, estava tudo pronto para começar um dia histórico em São Paulo, porque catraca livre é uma necessidade da população em dias de greve. E a gente tem disposição de não fazer greve e fazer catraca livre. A gente tem disposição. A gente não tem disposição de abrir mão de um direito de mobilização. Isso não, porque é um direito democrático, né? Os trabalhadores podem se organizar e tal. Então, a gente estava pronto para fazer uma coisa histórica. Só que o governador fez essa manobra, essa malandragem, essa traição, né? Que eu chamei de molecagem lá na reportagem do UOL. Mas acho que é pior que molecagem, né? É um desrespeito, um desprezo com a população, né? Achar que não muda nada o governador ir no Twitter falar que que o metrô vai abrir. E acha que isso não interfere na vida das pessoas. Isso interfere, as pessoas foram. Então, a conclusão, que ficou clara, ainda bem, foi de que quem não quis fazer a catraca livre, quem mentiu para a população, quem mentiu para os metroviários foi o governador. Tanto que saiu uma charge lá na Folha, que eu achei muito boa, né? A mentirinha lá da catraca livre. E o aprendizado que a gente tem é o seguinte, foi de desmascarar um pouco esse governo. É um governo novo, né? Que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas votaram naquela coisa, um cara novo e tal. Eu sei que teve gente que votou só pelo aval do Bolsonaro, né? Geralmente essas pessoas tendem a não gostar de greve, de luta, de trabalhador, eu sei disso, mas ele não teria sido eleito sem o voto de uma parcela importante da população que é trabalhador como nós, como, né, vive com a renda do seu trabalho, com a força do seu trabalho. Então, ajudou a desmascarar, né, que ele está mais preocupado. E o engraçado, sabe o que é engraçado? É que ao longo desse ano, desde o começo do ano, teve vários problemas na Via Mobilidade, da linha 8 e 9 privatizada. Aí o Ministério Público começou a investigar, começou a cobrar, começou a falar que tem que prestar esclarecimento, investigação sobre o contrato. Inclusive, ontem o Ministério Público decidiu que vai encaminhar formalmente a extinção do contrato, ou seja, a reestatização da linha 8 e 9. E aí a postura do Tarcísio, do governador Tarcísio com o Ministério Público foi: parem de falar, quem governa aqui sou eu. Não é o Ministério Público que governa. Ele falou isso abraçado com os executivos da Via Mobilidade. Então, assim, ele é um gatinho com a Via Mobilidade, com o Grupo CCR, mas com a greve dos metroviários, com a população, ele é um leão, né? Então, essas experiências vão demonstrando aí o caráter desse governo. A gente defende a expansão do sistema metroferroviário. Isso é uma medida, inclusive, para lidar com a crise de emergência climática, porque é um transporte mais rápido, menos poluente, com atende maior demanda, né? E característico de grandes cidades, como é São Paulo. Comparativamente, a quilometragem de transporte sobre trilhos em São Paulo é a menor, se você comparar com Nova York, Tóquio, até Madrid, que é bem menor do que São Paulo, né? As grandes cidades do mundo, sabe? Buenos Aires, que é bem menor do que São Paulo, também tem uma quilometragem de trilho bem maior.
Então, a gente acha que tem que ter investimento público massivo para expandir, para ter mais linha de metrô, mais linha de trem, né? Isso é o que a gente defende, né? Que a gente acha que é a melhor forma de resolver a crise da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Claro que tem medidas que estão fora do tema mobilidade urbana, como, por exemplo, desconcentração dos empregos, né? Que aí você tem uma realidade espacial diferente. Mas a gente acha que tem que investir, expandir muito mais através de empresas públicas, porque a gente acha que o transporte é um direito social. A gente acha não, isso está na Constituição, que o transporte é um direito social, né? Hoje em dia, ninguém concebe, por exemplo, ir numa consulta no SUS e pagar a consulta. Ninguém concebe ir matricular seu filho ou sua filha na escola pública e pagar mensalidade. Eu acho que não deveria conceber pagar tarifa no transporte, porque é uma necessidade da população. Tem essa discussão sobre tarifa zero na cidade de São Paulo. Eu acho que essa discussão tem que se ampliar para o Estado. Tem referências, experiências concretas, né, como o caso lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Eu acho que essa discussão ela não pode ser no marco dos interesses das empresas e parar com essa vinculação de que a tarifa paga o salário dos trabalhadores. Não é verdade. O que tem que pagar o salário dos trabalhadores do transporte tem que ser um investimento para ter trabalhador trabalhando, para ter qualidade, segurança e mais transporte público, né? Então, é isso que a gente defende. Agora, na campanha salarial nossa, a gente vai pautar coisas sobre projeto de transporte. Nós não vamos pautar só a nossa luta por aumento de salário. Nós queremos aumento de salário, nós queremos reajuste da inflação, queremos aumento real, queremos a nossa cesta básica de Natal, queremos várias coisas, que é justo para ter condições dignas de trabalho e de vida. Mas a gente, junto com essas reivindicações, a gente quer discutir, por exemplo, o avanço do processo de terceirização dentro das empresas públicas, metrô e CPTM, porque isso é parte do projeto mais geral, né, de privatização, porque você cria relações de trabalho privadas dentro da empresa pública, sob a lógica da redução de custo, né? Existe hoje uma discussão no Brasil muito séria sobre o trabalho escravo. Eu gosto muito da discussão que o Sotomayor fez sobre a relação entre terceirização e trabalho escravo, porque essas empresas terceirizadas elas atuam na lógica de redução de custo, elas disputam licitações, né? E ganha a empresa que tem menos gasto, eu faço esse serviço aqui para você por esse preço. Só que por esse preço menor, aí ganha o preço menor, só que por esse preço menor significa condições de trabalho análogas à escravidão. Porque são análogas à escravidão. Trabalhadoras da limpeza que não podem faltar, estão doentes e não podem faltar porque vão perder a cesta básica, eu acho que isso é análogo à escravidão. Eu acho sim. Então, a gente vai enfrentar esse tema da terceirização, inclusive porque ele, na nossa opinião, ele pode ser o motivo de muitos problemas operacionais e de manutenção. Na CPTM, na linha 8 e 9, antes de privatizar, antes de vender diretamente, toda a manutenção foi terceirizada. Toda a manutenção dos trilhos foi terceirizada. Então, assim, não é um problema de incapacidade dos trabalhadores, né, das empresas terceirizadas. Mas as empresas terceirizadas, elas se organizam assim, ó. Eu tenho que fazer a manutenção dos trilhos. Eu não quero gastar dinheiro com isso. Quero reduzir o mínimo, então tem menos trabalhador, tem trabalhador recebendo, tem gente que não recebe adicional de periculosidade, é um absurdo, a pessoa trabalha no transporte de trilhos, com solda e tudo mais, e não recebe adicionais que estão relacionados ao risco, né? Então, a gente quer botar uma pauta também que se enfrente com isso, assim, parar todo o processo de terceirização, né? Contratação de funcionário, abertura de concurso público. O povo precisa de emprego e o metrô precisa de funcionário, abre concurso público, entendeu? Então, a gente quer fazer essa pauta combinada. Não vai ser fácil. Se as pessoas me perguntarem, pode ter greve? Pode, já estamos avisando, porque também quando a gente estourou a greve, a imprensa ficou falando, mas vocês não avisaram? A gente sempre avisa. A imprensa que escolhe avisar no dia da greve, tá? Mas se é por falta de aviso, a gente já está avisando. Pode ser que tenha sim, porque a gente está enfrentando um projeto de governo, um projeto sobre o transporte sobre trilhos, que é de destruir os direitos dos trabalhadores e destruir o transporte público. A pesquisa que eu fiz foi motivada por experiências de greve, né? Por situações de conflito dos passageiros querendo embarcar e tal.
tem cenas ali que me marcaram, foi na greve de 2014, e eu fiquei com a indagação na minha cabeça, né? Assim, de questionar um senso comum. Tem um senso comum dentre a categoria e dentre as pessoas em geral, na imprensa, de que, assim, população odeia a greve. População odeia a greve dos metroviários e não tem nenhum caminho de ter uma simpatia, de ter um encontro entre demandas, né? E eu quis questionar esse senso comum. Eu quis perguntar, é isso mesmo? Será que é isso? Vamos ver, né? Se é isso, e por que é isso? O que é possível fazer para que não seja isso? Então, eu fiz uma pesquisa sobre os usuários do metrô, né? Eu entrevistei 312 usuários, que estatisticamente uma amostra muito válida, né? Estatisticamente aceitável dizer, né, que eu consegui entender o universo de usuários. Agora, eu também fui muito cuidadosa em generalizações. Assim. Estatisticamente é possível dizer, ok, representa. Mas eu analisei a minha amostra, né? Conversei com pessoas de várias linhas, fiz essa distribuição aí para poder refletir várias características da cidade de São Paulo e tal. Consegui constatar um perfil de usuário, perfil sociológico, socioeconômico, muito parecido com outras pesquisas que já foram feitas sobre o universo de usuários do metrô, inclusive pesquisas que trabalharam com uma amostra maior que a minha, né? Então, isso vai dando validade para a amostra e tal. E aí o que teve assim, mais de novo, que não tinha nessas pesquisas, porque essas pesquisas eram mais características socioeconômicas, foi a avaliação sobre a greve, né? E também a relação dessas pessoas com lutas políticas, sindicais, sociais, entendeu? Para poder fazer essas associações, né? Por exemplo, a pessoa nunca foi sindicalizada, aí o que ela acha da greve, entendeu? Ou essa pessoa já fez greve na vida, o que ela acha da greve do metrô, entendeu? E fiz várias relações. Condição salarial, condição de trabalho, né? Desempregados, estudantes, né? E o que foi possível perceber nessa pesquisa foi de que não existe uma barreira intransponível para a população ter simpatia pela greve. É possível. Tanto que, assim, na pesquisa que eu fiz, 60% das pessoas disseram que as greves do metrô são totalmente ou parcialmente certas. Isso é um número significativo, né? Eu fiz a pesquisa numa situação de não greve, né? Não foi no dia de uma greve que eu fiz as pesquisas, eu fiz em dias normais, com o metrô funcionando e tal. Mas eu acho que a minha pesquisa ajudou, né, a dar caminhos de diálogo com a população. Então, por exemplo, eu também perguntei em quais circunstâncias as pessoas são mais favoráveis à greve. Em quais circunstâncias, quais pautas, né? Quais reivindicações. E as 3 principais reivindicações que os usuários mais consideraram como legítimas ou como justas, ou que é justo fazer uma greve e tal, foi, primeiro, aumento da tarifa, pela redução da tarifa. Segundo, contra o assédio sexual nos trens. Terceiro, pela melhoria dos salários. Não sei se foi pela melhoria dos salários ou para não perder direitos. Mas é um item que é dos metroviários. Porque eu também trabalhei com uma hipótese de que as demandas mais corporativas poderiam ter menos apoio da população. Eu me surpreendi. A minha hipótese foi parcialmente comprovada. Não foi totalmente, ainda bem. Eu trabalhei com uma hipótese um pouco pessimista e deu um resultado interessante. Então, considerando essa pesquisa e considerando o que aconteceu agora nessa greve, que eu acho que teve um apoio grande da população, e eu acho que essencialmente por causa da catraca livre, eu acho que se demonstra que os metroviários, ou talvez qualquer categoria que trabalhe em serviços, né, que atendem pessoas, entendeu? Que a produção, o produto do seu trabalho se materializa na realização de um serviço, talvez, né, seja necessário que essas categorias levantem como reivindicações não só a sua pauta econômica, né? Na verdade, eu estou convencida disso. Eu só estou falando que as coisas mostram isso, né? Então, eu acho que, nesse sentido, acho que foi inteligente da nossa parte, né, coletiva, esse acúmulo coletivo que o Sindicato dos Metroviários tem de apresentar a bandeira da catraca livre. E agora eu acho que a gente tem que explorar mais isso, porque novas greves vão vir,
novas lutas vão vir. O transporte público precisa ser melhorado para o trabalhador do transporte público e para o passageiro, né? Eu recebi, na verdade, quando começou a greve, o meu perfil do Instagram e o meu perfil do Twitter foi compartilhado por pessoas de extrema-direita que falavam que eu era responsável pelo caos em São Paulo. Tinha esse formato de denúncia, tinha formato falando que eu sou do PSOL, o mesmo partido do Boulos, teve todo tipo de compartilhamento. E nas minhas postagens nas redes sociais também teve uma onda de ataques políticos, né? Criminalizando a greve, tem que privatizar tudo, essas coisas. Além disso, que eu sofri nas minhas redes, outros companheiros dirigentes do sindicato também sofreram esse tipo de ataque, em menor grau, porque eu fiquei muito exposta na greve, porque eu apareci em todos os jornais de televisão na quinta-feira, no dia 23, mas também outros companheiros sofreram isso. Então, imagens, por exemplo, do pessoal fazendo piquete lá em Ana Rosa, aí estava uma foto deles escrito vagabundos, a imagem de um vídeo de um outro companheiro que foi recortado, tirado fora de contexto e foi veiculado em toda o subterrâneo das mídias da extrema-direita e tudo mais, né? Então, aconteceu essa onda motivada por essas pessoas quererem defender o governo Tarcísio. O governo Tarcísio é um governo de extrema-direita, foi eleito a partir dessa onda, né, que existe no Brasil, que elegeu o Bolsonaro em 2018, foi derrotada na eleição federal, mas que teve êxitos eleitorais em outros lugares, estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, deputados, senadores, etc. Então, aconteceu isso. Além disso, eu recebi 4 mensagens no Instagram, via direct, mensagem particular, que falava categoricamente: se você continuar o que você está fazendo, você vai morrer. Teve um outro cara que me mandou 2 mensagens em dias diferentes. Uma, ele falava de execução, e a outra, ele me chamou de vagabunda e terrorista. E outras mensagens semelhantes. Eu automaticamente printei e tal, e fiz o BO eletrônico. Primeiro eu fiz um BO eletrônico de uma das mensagens assim que eu recebi. E aí, no último dia 29, eu fiz o BO presencial na delegacia, do lado lá da Delegacia de Crimes Cibernéticos, na divisão de intolerância, intolerância política, religiosa e tal, de raça, de homofobia e tal. Mas eu fui nessa divisão para poder associar com o crime de intolerância política, porque eu não sofri essas ameaças porque eu briguei com meu vizinho e ele ficou bravo comigo e me ameaçou. Eu sofri essas ameaças porque eu liderei uma greve, né? Estive à frente de uma greve de uma categoria, e essas pessoas, inclusive esse cara que me chamou de vagabundo terrorista, antes ele falou: tem que privatizar tudo. Então, um outro, no perfil dele, foto de bandeira do Brasil, sabe? Igual são os bolsonaristas. Então, é possível caracterizar que eu sofri ameaças de pessoas de extrema-direita. Teve um perfil lá que aparentemente foi feito só para me mandar mensagem. Esse não dá para a gente caracterizar, mas o movimento foi esse, porque essa ameaça ela foi dentro de um movimento mais geral de ataques de ódio e tudo mais. Então, a gente tomou as medidas de segurança. Parte das medidas de segurança é a divulgação, né, desse absurdo, né? Porque não pode ser que uma pessoa que faz greve seja ameaçada. Eu não considero que isso foi uma ameaça só a mim. Evidentemente está materializado na minha vida, na minha pessoa, no meu Instagram, mas é pelo que eu represento uma categoria, e assim os trabalhadores entendem, assim os metroviários e metroviárias entendem. Inclusive, a partir disso, teve metroviário que falou para mim: poxa, tô com medo de trabalhar aqui uniformizado na estação e vir um maluco desses que falou isso para você no Instagram e vir aqui fazer alguma coisa comigo. Com razão. É um receio, é um ataque a toda a categoria, né? Então, a gente divulgou, fez o BO. A partir da divulgação, houve uma ampla solidariedade, tanto de todos os metroviários, por entender isso que eu falei, né? Que é um ataque a toda a categoria, mas de todo o movimento social. Então, teve nota unificada de todas as centrais sindicais, vários sindicatos do Brasil, federações, partidos políticos, figuras públicas parlamentares, ou não, né? Assim, teve todo tipo de solidariedade. Assim, eu achei isso muito importante, uma resposta muito importante. Não recebi mais mensagens desde então.
Vamos observar, né, o que acontece, mas acho que isso também serviu para intimidar esses babacas, né, de extrema-direita. Eu acho que a gente não pode subestimar. Nessa semana teve o assassinato de uma professora dentro da escola, né, de um garoto também associado a esses perfis, essa rede subterrânea da internet, né, que matou uma professora. Tem uma onda de ataques em escolas, isso é todo um tema e tal, que mostra a força dessa onda. Então, a gente não pode subestimar essas mensagens que eu recebi. Acho que a resposta da categoria e do conjunto dos movimentos foi muito importante. E é unânime a interpretação de que o fato de eu ser mulher negra também motivou. Isso nunca tinha acontecido. Assim, não precisa fazer muito esforço para associar, entendeu? Porque qual que é a visão dessa extrema-direita? Ela é misógina, ela odeia a mulher. Eu tenho certeza que eles ficaram com mais raiva da greve porque eu estava lá na TV, com a minha cara, com o meu jeito, com as minhas características falando. Eu tenho certeza disso, entendeu? E se fosse outra menina, outra mulher, com as mesmas características físicas minhas, a raiva ia ser igual. Se fosse um homem, ia ter raiva, ia ter muita raiva, mas a raiva não ia ser igual, porque é inerente ao movimento de extrema-direita, essa misoginia, esse ódio, né? Além do que, também, pelo que a gente observou nos últimos anos, ameaças e ódio é igual, é sobre quem luta e tudo mais. Só que a chance de concretizar é maior quando é um alvo, que é uma mulher negra e tal. A prova disso é, infelizmente, o que a gente viveu com a Marielle, né, em 2018. Então, isso também chama atenção, né? Tomamos medidas de segurança em relação a mim, medidas de segurança em relação ao sindicato, porque o sindicato também recebeu e-mail de ameaça, um e-mail no e-mail institucional da entidade, falando que ia atacar a sede e tal, né? Não fala de ninguém nominalmente, mas fala que vai atacar a sede. Então, precisa ter uma resposta, né? Acho que a resposta está sendo importante e tem que continuar existindo, porque a gente tem que intimidar essa ideia de que as pessoas não podem lutar, não podem se organizar. Lamento, no Brasil tem direito de greve, se você não gosta, meu. A gente teve uma vitória muito importante no final do ano passado, eu acho que foi decisivo para os trabalhadores vislumbrarem alguma melhora na sua vida, nas suas condições de vida. Foi determinante o que aconteceu no dia 30 de outubro do ano passado, que foi a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula. Agora, o trabalho não acabou, né? E eu acho que ele não acabou por 2 motivos. O trabalho, eu digo assim, a luta, a organização, o trabalho de base, a elaboração programática, tudo isso tem que se intensificar, na minha opinião. E eu acho que é por 2 motivos. Primeiro, porque houve uma derrota eleitoral para a presidência, mas foi apertada, né? O bolsonarismo venceu outras eleições importantes, né? Tipo aqui no estado de São Paulo, e parlamentares de uma forma geral, deputados estaduais, federais e senadores, né? Então, assim, o bolsonarismo não acabou, né? E o bolsonarismo que eu falo são as ideias, né, que se traduzem em programa e política e tal. E acho que tem uma base popular forte ainda, né, entre nós, entre os trabalhadores, entre as pessoas comuns, né? Não acho que é só gente da Faria Lima que votou no Bolsonaro, porque se fosse isso, a derrota teria sido mais acachapante. Então, isso demanda um desafio que não sei como é melhor chamar, desbolsonarização, desfascização, sei lá. É uma coisa para se enfrentar, né? E eu acho que a gente não enfrenta isso só com repressão às iniciativas deles. Isso também foi importante, uma parte da reação que teve no dia 8 de janeiro, lá, com a tentativa de golpe e tal. Mas eu não acho que é só isso. Eu acho que tem medidas, por exemplo, econômicas que o governo tem que tomar que quebra essa base social desesperada, né, que, numa condição material de desespero, migra para o fascismo, né? Enfim, uma série de medidas tem que tomar. A outra coisa é que o próprio governo que foi eleito, o governo do Lula, que eu militei muito, fiz muita campanha para ser eleito, ele é um governo cuja composição ela é uma composição complicada, né? É muito ampla, né? Assim, não tem só as representações dos trabalhadores. Claro que tem figuras fundamentais lá, Silvia Almeida, Aniele Franco, maravilhosos, super importantes, mas tem figuras complicadas, a começar pelo vice, né?
A gente foi muito crítico na época, né, que estava se construindo a chapa da candidatura e tal. Tem a história do vice, tem a história dos ministérios, né? Mesmo alguns ministros do PT também tendem a uma visão neoliberal da economia. Então, são desafios muito grandes. Eu acho que o nosso papel, como movimento social, como organizações políticas, sindicais, né, movimento negro, movimento das mulheres, todo mundo, eu acho que o nosso papel é, primeiro, manter a organização, o trabalho de base e a construção das lutas, né? Jamais reproduzir aquela ideia que teve nos anos 2000 de deixa o homem trabalhar, não vamos fazer nada. Jamais. Acho que a gente tem que manter a organização disso, né? Manter a pressão, né? Ser parte concreta das lutas. Porque assim, é muito importante o Lula falar que não quer privatizar a Petrobras. Mas não dá só para a gente contar com ele falando isso. Precisa ter greve dos petroleiros para enfrentar as tentativas de privatização. Precisa ter mobilização dos metroviários para enfrentar a tentativa de privatização, como está tendo em Belo Horizonte, né? Então, eu acho que o nosso desafio é esse. E eu acho que a gente precisa fazer isso com muita unidade do movimento social, né? Porque a pressão sobre o governo é uma coisa difícil, né? E às vezes até a luta crítica ao que o governo vem a fazer é uma coisa difícil, mas também a luta contra a oposição bolsonarista, né? Que tende a criticar o governo, critica o governo pelo viés do seu projeto, que é um projeto antipovo, antitrabalhador, né? Pró-empresários, né? Que quer aprofundar a reforma trabalhista, aprofundar tudo que significou uma condição de vida muito ruim para a população. E a gente tem que também adequar essa organização às realidades dos estados. Aqui em São Paulo, acho que a gente precisa urgente de uma frente única para enfrentar os projetos de privatização do Tarcísio. Ele fala de privatizar a água, ele não fala só de privatizar o metrô. Metrô, trem, água, tudo. Ele quer vender tudo. Estava em Londres. No dia da greve, ele estava em Londres botando as linhas de trem para vender. Sabe? Então, a gente quer também aprofundar a privatização da educação. Não é na forma de venda das escolas, mas é na forma da gestão das escolas. Então, a gente precisa urgente ter essas iniciativas unificadas para enfrentar essas ameaças sobre as empresas públicas, sobre os direitos dos trabalhadores e para a gente tentar ter um projeto pela positiva também, né?